Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, que bom estar com você, você que nos acompanha da internet. Hoje estamos chegando ao final do livro de Lamentações. São só 5 capítulos, aprendemos bastante. Vimos que Jeremias apresenta aqui, é o autor deste livro e apresenta várias profecias e queixas por causa da transgressão do povo. E hoje a gente vai fechar com o capítulo 5. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar este capítulo? Juntos, eu quero então orar com você. Querido Pai, vamos estudar Lamentações 5 agora e pedimos a Tua sabedoria, a Tua iluminação para mais uma vez compreendermos Tua palavra. Em Teu nome oramos. Amém. Só lembrando, antes da gente ler, conversar um pouquinho sobre o capítulo 5, só lembrando que esse programa, o Revivados por Sua Palavra, como eu já mencionei outras vezes, ele não substitui o momento teu a sós com Deus. Então, tem um lugar, tem uma hora específica para conversar com Deus. Seguramente, Deus vai falar com você também através da Bíblia e talvez com outros versículos do capítulo do dia. Vai falar profundamente o seu coração. Bom, hoje nós estamos terminando Lamentações 5 e aqui aparece uma queixa de Sião em forma de oração. Este último capítulo, também conhecido como poema, né, do livro de Lamentações, é uma oração pela restauração do povo. Ele retrata as condições de Judá do seu povo no período depois da queda de Jerusalém. Esse capítulo ele contrasta com os poemas e lamentações de várias formas. Primeiro, ele não é um acróstico. Apesar de ter 22 versículos, a mesma quantidade de letras do alfabeto hebraico, mas ele não é um acróstico. Ele não foi escrito na característica métrica do lamento hebraico. Esse capítulo, apesar disso, ele possui qualidades poéticas notáveis. Cada versículo consiste em 2 partes paralelas. A repetição é um artifício conhecido na poesia hebraica, e aqui ele aparece. Bem, vamos dar uma olhada então em Lamentações 5. Diz o capítulo: Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. O preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos, não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios, aos assírios, para que nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Quanto clamor de Jeremias nesse capítulo. Ele continua dizendo: com perigo de nossa vida providenciamos nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha, os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentos a nossa dança. Caiu a coroa da cabeça, ai de nós, porque nós pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os olhos, pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. E aí continua mais alguns versos. Bem, o verso 15, que é um dos destaques que eu dei aqui para o capítulo, ele diz o seguinte, repetindo: cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. A dança era considerada pelos hebreus como uma manifestação específica da alegria e louvor. Há vários textos na Bíblia
Salmo 30, Salmo 149:3, Salmo 154, Jeremias 31, 4 e 13. Né? Há vários capítulos na Bíblia e versículos que falam do assunto. O resultado do pecado, ele é sempre trágico. Não vale a pena pecar. O apelo que nós podemos ver Deus falando para nós nesse capítulo é: seja fiel. O verso 16 ainda diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Reconhecer o seu estado pecaminoso é a receita para nós vivermos bem e felizes. O pecado pode parecer aprazível no início, pode até ser bom, mas no fim ele nos leva à morte, tristeza, frustração, decepção, desespero. Ellen White escreveu que, como resultado do pecado, sobrevém à nossa vida sofrimentos e perturbações. Portanto, nós não precisamos e não devemos nos afastar de Deus. Os versos 17 e 20 diz que o pecado oprime, que ele destrói a esperança. O verso 21 menciona... bom, vamos ler o verso 21, diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Renova os nossos dias como antes. Nesse versículo, enfatiza-se que só Deus pode restaurar o pecador, o perdido, ao favor divino. Só Ele, querido, pode conceder graça. Só Ele pode transformar. Só Ele pode conceder a graça que torna possível a um pecador se arrepender. E só Ele pode receber esse pecador para Ele. Vamos nos arrepender de nossos pecados? Deus é poderoso. Ele perdoa os pecados, Ele transforma a nossa vida, Ele conduz a cada um de nós nos seus caminhos, Ele perdoa os nossos pecados. Por isso, vem o apelo do verso 21. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Converte-nos. Diz mais: por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Converte-se, converta-se. Deus cuida dos seus filhos. E quando nós confessamos nossos pecados a Ele, Ele cuida de nós. Ele transforma a nossa vida e Ele nos capacita a sermos melhores filhos. Então, esse livro de Lamentações, poderíamos dizer que termina de forma gloriosa. Ele passa todas as páginas mostrando juízos, mostrando lamentações, mostrando problemas entre o povo de Deus, a consequência de uma vida que se afastou do Senhor, mas ele termina com esperança. Ele termina de forma positiva. Digamos, ele termina para cima. Né? Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Isso me lembra do livro de Atos. O livro de Atos, capítulo 3, diz assim, ó, vamos dar uma lida juntos aqui. Atos capítulo 3 e o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Aqui é um apelo de Deus para nós. Arrependei-vos e convertei-vos. Se a gente vai para 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 22, a gente também encontra ali, vamos ver ali, ó, 2 Timóteo capítulo 2, diz assim, vamos lá, aqui está, diz aqui: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, segue a fé, o amor e a paz com os que têm coração puro e invocam o Senhor. O que o texto está dizendo, também como lá em Atos, é um apelo para que nós entreguemos nossa vida, entreguemos tudo que temos, tudo que somos, as nossas falhas de caráter, nas mãos do Senhor. Se a gente vai, por exemplo, para Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, a gente vai ler o seguinte, no verso 24. Aqui está.
Romanos capítulo 2 diz assim, verso 4, perdão. Diz a Bíblia: ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Nós não temos condições de nos arrepender, mas Deus, a sua bondade, nos conduz ao arrependimento. Um outro texto do Novo Testamento é Atos capítulo 5, e o versículo 31, que diz assim, Atos 5 e o verso 31. Diz a palavra de Deus: Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deus, através de Jesus Cristo, Jesus, que é o Filho de Deus, concede a cada um de nós, ele apresenta aqui o arrependimento e a remissão dos pecados. Por que nos arrependemos dos nossos pecados? Porque Deus nos dá força, nos impulsiona a isso. E por que podemos viver leves, felizes, sem preocupações? Porque Ele perdoa os nossos pecados. Por isso, quero voltar aqui para Lamentações, no capítulo 5, e ler para terminar este livro, terminar a nossa conversa de hoje, ler o verso 21. Converte-nos, Senhor, a Ti. É o povo pedindo a Deus, porque Deus os ajude a se converterem e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Deus converte, Deus perdoa, Deus transforma e Deus renova a nossa vida. Que bom, que maravilha! Vamos orar para que isso seja uma realidade na nossa vida? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem dirigido a nossa vida. Em Tuas mãos colocamos tudo que temos e somos, confessamos nossos pecados e pedimos as Tuas bênçãos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, meu amigo, a palavra de Deus nos reaviva. Então, seja reavivado por Sua palavra.